Vamos falar sobre microbiologia e sobre as descobertas de Louis Pasteur e Robert Koch. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, aqui no canal de Faça Medicina, temos saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Nós estamos fazendo uma série de vídeos relacionados à história da ciência, mais especificamente sobre a história da medicina. E aqui hoje a gente vai falar sobre a microbiologia. A gente já falou sobre o surgimento do microscópio, que é o Anthony van Leeuwenhoek, que na verdade ele criou o microscópio, fez as primeiras observações, mas não fez o link entre esses micro-organismos e as doenças. E nesse vídeo aqui, do Crash Course History of Science Microbiology, a gente vai ver os primeiros cientistas, as primeiras pessoas que fizeram esse link entre os micro-organismos e as possíveis doenças. Então vamos lá, direto para o vídeo, o link depois vai ficar na descrição para o vídeo completo. What makes beer? Single-celled organisms. What makes us cough and feel like sleeping for 12 hours straight? Single-celled organisms, also known as microbes, germs, the tiny machines that allow us to digest and kill us. What is life? Turns out life is relentless everywhere on Earth. Interessante notar como os micro-organismos são os donos, na verdade, da Terra desde o início da evolução das espécies, desde o início do surgimento de vida na Terra. Então a gente está vendo aqui o Crash Course History of Science, The Birth of Microbiology, o nascimento da microbiologia. Microbes are invisible, they're single cells. So to understand microbes, that is to do microbiology, scientists first needed to study cells. German botanist Matthias Schleiden and German physiologist Theodor Schwann proposed a modern cell theory around 1837. Every living thing is made up of one or more cells, so the cell was the fundamental unit of life, the thing that gives structure to all forms of life. Amazingly, Schleiden É interessante notar que hoje essa teoria da celular, da vida, né, ela é colocada em voga, principalmente com seres ainda menores do que a célula, ou mesmo sem formato ou sem estrutura, como as proteínas priônicas, por exemplo, né? E essa discussão sobre o que realmente é vida, se precisa ou não de célula. Hoje em dia existe uma certa contestação, mas nessa época aí estava sendo feita e estruturada a teoria celular. Who studied plants, and Schwann, who studied animals, both noticed tiny dots in the middles of the cells they looked at under their microscopes. These nuclei must somehow be important to all life, they figured. Correctly. Darwin's chief public defender, Thomas Henry Huxley, also wrote an article called The Cell Theory in 1853. Where the Germans were cataloging different microscopic forms, Huxley proposed a mechanistic model. Cells are little factories with different parts that have different functions. Their functions make the parts add up into an organic whole. Interessante notar como um conceito que hoje é tão óbvio pra gente, né? A teoria de células que compõem tecidos, que compõem órgãos, que compõem sistemas, que compõem organismos. Isso era algo que estava sendo desenvolvido na época. Not every scientist believed cell theory right away, but lots of them came around as microscope-enabled evidence mounted. And yet, being able to observe single-celled organisms didn't immediately lead scientists to connect them with disease. In fact, medicine in the early 1800s mostly worked the way it had hundreds or even thousands of years earlier. It was still all about liquids called humors. But some diseases were understood differently. They were caused by an invisible badness in the environment called miasma. Então isso não faz sentido nenhum, né? Mas era o conhecimento que se tinha na época. Devemos lembrar que muito desse conhecimento já advém da medicina da antiguidade, com Aristóteles, o próprio Ptolomeu, né? E que por muito tempo fez com que essa ideia, né, ficasse incrustada. E ao longo do tempo o Galeno, né, por exemplo, fez o livro dele a respeito da medicina, e que isso não foi contradito, né, isso não foi abordado de uma forma crítica por muitos e muitos anos, e aí então essas teorias ficaram valendo por muitos e muitos anos. According to miasma theory, diseases were caused by foul-smelling airs that came from rotting meats, swamps, and other putrefying sources. Before you knock it, think about it. This theory mostly works. Dangerous microbes grow on smelly, dirty stuff. The smell is a byproduct of the microbes eating organic matter. But even today, we can't see the microbes without instruments, so following our unaided senses is still smart. Don't eat gross trash. Sniff the turkey before
before you eat it, and then just eat it anyway like I did this morning. By the mid-1800s, however, a few scientific rebels were pushing a germ theory of disease. This holds that germs, or pathogenic microorganisms, cause infectious diseases. Então esse é um ponto bastante interessante notar, né? Que não sabe fazer esse link entre os micro-organismos e a causa das doenças, né? Então esse link foi feito na história da ciência por volta do século XIX, como a gente vai ver aqui no vídeo. Around this time, a nasty germ called Vibrio cholerae provided an opportunity to test the theory out. Cholera had ravaged England since the germ started to travel widely out of South Asia in the early 1800s, hitching rides on the expanding armada of merchant ships. Empire had all kinds of unpredicted downsides. In 1854, a bad cholera epidemic hit Broad Street in the Soho neighborhood of London, killing over 600 people. One doctor named John Snow had a hunch about what was going on. Snow created a map of the outbreak and noted that the cases seemed to cluster around one public well. E esse foi o John Snow aí, então, o cientista, né, em inglês, ele na verdade criou a área, né, o conhecimento de epidemiologia, basicamente traçando essa ideia de que grande parte dos pacientes que ele entrevistavam, todos eles utilizavam o mesmo poço para obter água, e ele fez um mapa de todos os pacientes, onde eles pegavam água, e aí ele descobriu que estava relacionado a uma contaminação do poço em que eles pegavam água. Ele fechou o poço e a doença amenizou. Então esse é um caso muito interessante da criação da epidemiologia, né? E do uso da ciência para um impacto muito grande na saúde pública, não de uma pessoa de cada vez, mas de um monte de gente de uma vez, trazendo conhecimento científico aí dessa teoria relacionada aos germes estarem produzindo as doenças. He hypothesized that cholera microbes were rapidly multiplying in its water. So he convinced the Soho Council to remove the well's pump handle. People went elsewhere for their water, and cholera infections decreased. John Snow became a hero, saving lives, even though it turned out the outbreak was already in decline when he removed the handle, thus proving that some John Snows do know some things. John Snow's quick thinking didn't really prove germ theory. For germs to replace miasmas in their minds, scientists would require a better model of what germs are and how they behave. For that, we turn to one of the first experimental microbiologists and a dude whose name you probably should know from milk labels, Louis Pasteur. Born in France in 1822, the same year as Galton, Pasteur was a chemist. Falando sobre Galton, a gente conversou sobre Galton, suas ideias ruins, né, o impacto negativo das suas ideias relacionadas à aplicação de conceitos evolucionistas da área de ciências sociais, que estragou e causou muitas consequências ruins para a sociedade. Vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo, o link vai ficar na descrição também, mas olhar de uma forma bastante crítica, pois esse conhecimento do Galton foi uma pseudociência que foi desenvolvida e gerou muito preconceito, muito impacto negativo na sociedade, causando vários tipos de discriminação. Mas é importante a gente estudar Galton também, né? E o que ele pensou e a história, o impacto que ele teve, porque como a gente viu lá no vídeo, teve impacto nas melhores universidades de medicina do mundo todo, no início do século XX, né? Nos 1900, inclusive nas melhores universidades de medicina aqui no Brasil. Então, o Pasteur era contemporâneo de Galton, importante lembrar das ideias de Galton, mas de uma forma bastante crítica, né? Not a physician, but he is known for his work on germs and health. Pasteur is credited as the co-founder of microbiology and the founder of modern zymology, the science of fermentation. Fermentation is the biological and chemical process needed to make beer, wine, yogurt, cheese, bread, lots of other foods. Thought Bubble, show us what that means. Chemically. Então agora vamos falar um pouco sobre o procedimento aí feito de pasteurização, princípio utilizado pelo Louis Pasteur e criado por ele. Fermentation is the conversion of sugar molecules into ethanol or alcohol and carbon dioxide. In food, this usually happens thanks to bacteria or yeast. Looking good, Saccharomyces. Pasteur first connected yeast to the fermentation of wine in 1857. He observed that microscopic yeast on grape skins makes grape juice ferment into wine. If you sterilize the skins, killing the yeast, fermentation won't happen. Pasteur even made the analogy that the microbes growing in wine and beer were similar to the microbes causing diseases in humans and animals. Lembrando que isso não era nada intuitivo, né? Então ele estava fazendo um pulo aí, um salto
de que esses seres que poderiam causar fermentação nos alimentos, isso era de interesse, né? Devido a queijos, produção de vinho, produção de cerveja, produção de outros alimentos, mas isso poderia ser muito ruim no corpo humano, né? Então ele fez esse primeiro pulo aí de raciocínio com relação à teoria de que os germes poderiam ser causadores de doença. He hypothesized that microbes are everywhere and must be responsible for all kinds of phenomena, like making food spoil. So in 1860, interessante notar, né? Porque antes disso, antes de ter um mundo microscópio aí que o Leeuwenhoek inaugurou com a microscopia, com seus microscópios, como que a pessoa poderia saber que tinha micro-organismos se ela não conseguia ver, né? Ela só via a decomposição dos alimentos, a decomposição dos corpos, dos cadáveres e assim por diante, dos animais, dos seres vivos, mas não conseguia ver as estruturas microscópicas responsáveis por essa decomposição. Então é extremamente interessante notar como o advento dessa tecnologia de visualização tornou possível entender que, na verdade, os micro-organismos estão em todos os lugares, eles são os grandes dominadores do sistema da vida terrestre. 1965, he patented a process in which liquids, such as milk, were heated to a temperature between 60 and 100 degrees Celsius in order to kill microbes. This became known as pasteurization. E isso a gente utiliza até hoje aí no processo de adequação, industrialização do leite, né? O processo de pasteurização. This might sound kind of simple, but it was revolutionary. Earlier, Nicolas Appert had invented canning to make food safe, so Napoleon could fight wars for longer. But Pasteur's method used a lower temperature, thus preserving tastes and textures. Related to this idea of killing bad germs, Pasteur also helped develop hygienic medical practices, along with a British surgeon, Joseph Lister. No germs in the operating room. Aí o Joseph Lister, né, que teve um impacto enorme, tanto na luva cirúrgica quanto nos processos de asepsia e antisepsia, que protegeram, né, aí milhares de pacientes através das cirurgias, né? Mas aí o conceito vinha dessas ideias de higiene, né, práticas higiênicas aí abordadas por Pasteur. Most importantly for the history of biology, Pasteur got tangled up in a debate with a fellow scientist named Félix Pouchet, who believed that living things spawn naturally from certain environments. This widely held belief was called spontaneous generation. Imagina acreditar que as coisas, que a vida surgia espontaneamente das coisas deixadas ao ar livre, né, apodrecendo, né, porque é meio óbvio pensar desse jeito até o momento em que você tem uma análise feita no microscópio e você verifica que, na verdade, aqueles seres já estavam lá, eles só se proliferaram. Pasteur, based on his observations of grapes, reasoned that living things can only grow from other living things. So he created an ingenious experiment to prove the theory of biogenesis, or life from life. E aí a importância da experimentação, né? Porque você criar um experimento que você consegue provar que, na verdade, não existe geração espontânea, mas que você precisa de um organismo inicial lá para se multiplicar, isso faz total diferença para que você consiga provar suas teorias e, ao mesmo tempo, avançar no conhecimento científico. Pasteur showed that no germs would grow in sealed, sterilized, long-neck flasks full of beef broth. But in sterilized but open flasks, microbes would eventually show up. Então tem dois frascos ali que ele mostra pra gente, né? Então um dos frascos, ele tá fechado, né? Ele tem esse cabinho aí que parece um canudo, né? Mas na verdade ele não tem ar ali. Então ele tá no vácuo e se você fizer uma mistura ali com carne ali, que seria esse líquido marrom que tá dentro desse balão de vidro, não tem germe lá dentro. Depois que você abrir, né? Mas se você quebrar essa cauda de cima do vidro, né? E deixar em contato com o ar, vai vir um monte de micro-organismos naquele caldo. Então, o que mudou de um para outro? O que mudou de um para outro nada mais foi do que o contato com o ar, né? Então, já tem que ter esse contato com os micro-organismos que no vácuo não tinha para que eles proliferassem. Se não precisasse disso, se a teoria da geração espontânea fosse verdadeira, deveria ter surgido outros micro-organismos também na carne que estava ali no vácuo. Microbes would eventually show up. Thanks, Thought Bubble. After proving biogenesis in the 1870s, Pasteur worked on immunology and vaccination. Pasteur's work with the rabies and anthrax microbes supported the germ theory and its use in medicine. If you could identify a microorganism, you could give someone a weakened version of it, or vaccine, and the patient taking the vaccine would develop immunity to the real bug.
como isso transformou a humanidade, né? Uma das maiores invenções da humanidade foram as vacinas, porque o impacto que uma vacina tem na prevenção de uma doença e na prevenção não só de hospitalizações, mas de mortes principalmente, isso fez com que a humanidade crescesse de uma forma totalmente diferente de tempos atrás, né? Fazendo com que as pessoas não morressem ao nascer, né, tão facilmente e ao mesmo tempo vivessem mais tempo resistente às doenças do mundo. And in 1879, Pasteur developed the first lab-manufactured vaccine for chicken cholera. It was about this time that germ theory was finally widely accepted, in part due to Pasteur's work. But Pasteur's ethics were questionable. When rabies vaccines for humans rolled out, Pasteur kept his data on their effectiveness secret. E aqui vem algo que é importante a gente lembrar, né? Como sempre tem essa história da ciência, tem vários idas e vindas e muitas coisas que não deviam ter acontecido, mas que aconteceram, faz parte da vida. Mas como é importante a gente sempre lembrar dessa questão da importância da ética e da transparência de dados, né? Porque isso faz total diferença. A gente vê como os debates sobre vacinas até hoje, ele é um debate acalorado muitas vezes, principalmente quando você restringe as informações sobre mortalidade, informações sobre hospitalizações, informações sobre como os pacientes ficaram, ou quando essas informações são avaliadas por pessoas que não têm o critério e não veem em detalhe essas informações, né? Então é importantíssimo aí a gente ter transparência nessa área para que todo mundo possa ver. E a gente lembra daquele conceito, né, da Sociedade Real de Ciências Britânica, né? Nullius in verba, na palavra de ninguém. Temos que olhar os dados, criticá-los, usar argumentação, usar raciocínio, desafiá-los, mas aí também sermos racionais e tirarmos as conclusões adequadas. He even kept secret mortality data, or how many people his vaccines didn't help. So unlike today, in Pasteur's time, it wasn't necessarily a norm that useful medical research should be shared publicly. But Pasteur was not the only notable germ wrangler. Born in 1843, the German physician Robert Koch painstakingly worked at a microscope to definitively establish the germ concept of disease. He identified different microbes, becoming the leader of a large research team in Berlin. They founded the discipline of bacteriology, or the study of bacteria, particularly in relation to human health. Então, o trabalho de Robert Koch, então a gente tem Robert Koch como sendo um alemão, né? E o Louis Pasteur, um francês, que avançaram esse conhecimento sobre a teoria dos germes, né? Sobre a teoria das bactérias e micro-organismos causarem doenças e, ao mesmo tempo, a possibilidade de a gente utilizar esse conhecimento para criar vacinas e outras soluções. Late 1880s and 90s, Koch and his team traveled into areas experiencing epidemics, including India and Egypt, to identify the microbes causing the diseases there. By IDing these microorganisms, they hoped to create vaccines. First, Koch proved that the anthrax germ causes anthrax the disease. Later, he identified the bacterium that causes tuberculosis, or TB, which was a very widespread disease. Interessante notar que até hoje a gente se refere como o bacilo da tuberculose como bacilo de Koch, né? Por causa dele, né? Que ele criou essa terminologia, né? Fez a descoberta, né? E fez essa correlação com a doença. Interessante notar como essa época aí dos 1800, né? Depois da criação do microscópio e aplicação para as ciências da vida, foi uma época de muita descoberta, porque você achava doença, você procurava um germe, um micro-organismo, e muitas vezes você achava esse micro-organismo e fazia a associação que provavelmente esse micro-organismo estava causando a doença. Então, foi o surgimento aí da bacteriologia, mas também da infectologia. Koch also characterized cholera, vindicating the work of John Snow by showing that the bacterium lives naturally in the small intestine of humans. Snow wasn't just high on ether, he had correctly guessed how cholera spreads. Eventually, Koch's team contributed to the identification of the germs that cause diphtheria, typhoid, pneumonia, gonorrhea, meningitis, whooping cough, tetanus, plague, leprosy, and syphilis. Imagina só, né? Essas 10 doenças, tem outras também, mas essas daí ele achou o agente causador e identificou o que estava causando a doença. Então era uma época de muita descoberta, aplicando um novo instrumento, o microscópio, e fazendo esse salto aí de raciocínio em relação a micro-organismos causando a doença. I would not want to borrow this dude's lucky microscope. It's been through a lot. Through this work, Koch developed the 4 postulates, or steps, for identifying infectious diseases. 1, the microorganism must always be present in every case of the disease. Então são princípios aí relacionados à infectologia, né? 2, the germ must be able to be isolated from a host containing the disease and grown in a lab in a culture.
Interessante notar como a gente faz até isso hoje nos laboratórios, nos hospitais, né? Quando falam, peguei uma amostra, né? Quando o médico, a enfermeira ou qualquer profissional de saúde, né? Solicita uma amostra, ou colhe uma amostra de uma lesão, o objetivo é fazer exatamente isso que o Koch já tinha feito aí e preconizado há muitos e muitos anos atrás. 3. Samples taken from the culture must cause the same disease when introduced into a healthy model animal, like a mouse. Isso a gente não faz mais, né? A gente só identifica, né, do ponto de vista genético, o micro-organismo, né? Mas isso poderia ser feito até hoje, mas a gente não faz isso nos hospitais, obviamente, né? A gente já tem o conhecimento na identificação genética, na identificação via PCR, na identificação genética do agente causador, para a gente conseguir sim saber qual que é o micro-organismo. Mas na época fazia sentido você infectar um animal para você descobrir se ele ficava doente também, da mesma forma que o humano tinha ficado doente. 4. The germ must be isolated from that new animal, meaning it's the same organism that caused the disease in the original host. Então tem que fazer isolamento também no animal que você testou, né? Então esses são os postulados aí de Robert Koch. So structure matters. In all infections, germs grow out of hand, throwing the body out of whack and causing inflammation. These bad germs, or pathogens, develop and live within us and can kill us. But with Pasteur's vaccines and Koch's scientific method of IDing bacteria, humans could now develop medicines to fight jerk sauce germs. Go team us! Back in the world of multicellular organisms, another scientist at the intersection of biology and medicine was exploring the structure of living things. In 1892, German-American physiologist Jacques Loeb began experiments on embryonic development, or how organisms grow from single-celled embryos. Imagina, né? Então não só usar o microscópio para descobrir novas doenças, né, e os causadores dela, mas também para estudar como os micro-organismos evoluem, né, se desenvolvem. A palavra correta não é nem evoluir, para não confundir com a evolução das espécies, mas se desenvolver em termos da multiplicação celular para se tornar um organismo maior, né? Into whatever they're supposed to look like. So he started dunking sea urchin embryos into different salt solutions, and in 1899 he got one to give birth, just from being salty. Loeb's artificial parthenogenesis, or birth from the self, was mega astounding news. It raised basic questions like, what is sex? Could a human one day give birth by herself or himself? Causing sea urchins to give virgin births made Loeb a celebrity. But for the history of biology, it was revolutionary that Loeb's sense of scientific understanding of life was tied to his ability to control it. His work with sea urchins can be seen as an early form of bioengineering, or treating cells and tissues as machine parts to be used constructively by a human designer. Loeb's É interessante notar, né, como que a gente, evoluindo a área científica, né, evoluindo o conhecimento científico e microbiológico, a gente pode ir ao longo do tempo desenvolvendo para os próprios interesses humanos, tanto do ponto de vista de controle de doenças, tratamento de doenças, quanto do ponto de vista de criação de animais, criação de plantas para que todo mundo possa se alimentar ou que os países possam se desenvolver. notable students included the behavioral psychologists B.F. Skinner and J.B. Watson, and a creator of birth control, Gregory Pincus. Biology, like other scientific disciplines, shows a historical arc from observations to experiments, from less control to more. From the mid-1800s to the early 1900s, scientists moved from mostly believing that living things spontaneously appear out of nowhere to controlling fermentation on a massive scale. And cheers to that. Next time, we'll add the... Então aí a gente termina aí o Crash Course History of Science, aí Microbiology. Acho que é bastante interessante notar o como a gente desenvolveu ao longo do tempo, né, esses conhecimentos relacionados à microbiologia, e tudo veio, né, na verdade, desse conhecimento desse cara aqui que iniciou, né? Lembrando, esse livro aqui, fica o link na descrição, As 10 Maiores Descobertas da Medicina, a gente está no capítulo 3, foi Anthony von Leeuwenhoek, esse cara aqui, que criou o microscópio e aí começou a utilizá-lo pelas primeiras vezes. E aí, se você tiver interesse em saber pormenores da história com Louis Pasteur, com Robert Koch, fica aqui a sugestão do capítulo 3, que ele se chama Anthony von Leeuwenhoek e as bactérias. Mas por hoje era esse o nosso objetivo, mostrar um pouco sobre a importância da microbiologia e como foi um salto descobrir que, na verdade, aqueles seres minúsculos que nunca tinham sido vistos, eles poderiam, pela primeira vez, serem vistos e identificados em doenças e serem associados com as causas dessas doenças. Agora a gente tinha um objetivo, se a gente
conseguisse isolar esses micro-organismos e descobrir qual que era o agente causador, a gente poderia começar a utilizar de bioengenharia ou de nossos conhecimentos para matar esse agente causador. Mais para frente a gente vai ver o surgimento de algo muito importante que foram os antibióticos. Mas isso é para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais. Valeu!